O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandhi Parva. Capítulo 124. Krishna pede a paz diretamente de Duryodhana. Dhritarashtra disse: ó santo, é mesmo assim como tu, ó Narada, dizes. Meu desejo também é precisamente esse, mas, ó santo, eu não tenho poder para realizá-lo. Vaisampayana continuou. O rei Kuru, tendo dito essas palavras para Narada, então se dirigiu a Krishna e disse: Tu, ó Keshava, me disseste aquilo que leva ao céu, que é benéfico para o mundo, consistente com virtude, e repleto de razão. Eu, no entanto, ó Senhor, não sou independente. Duryodhana nunca faz o que é agradável para mim. Portanto, ó Krishna de braços poderosos, ó o melhor das pessoas, esforça-te para persuadir aquele meu filho tolo e mau, que desobedece às minhas ordens. Ó o poderosamente armado, ele nunca ouve as palavras benéficas, ó Orishikesa, de Gandhari, ou do sábio Vidura, ou de outros amigos encabeçados por Bhishma, todos os quais procuram o seu bem. Portanto, aconselha tu mesmo aquele príncipe desonesto, insensato, e de alma perversa, de disposição má e coração pecaminoso. Fazendo isso, ó Janardana, tu farás aquela ação nobre que um amigo deve sempre fazer. Assim abordado, ele da linhagem de Vrishni, conhecedor das verdades de virtude e lucro, se aproximou mais do centro e colérico Duryodhana e disse para ele estas palavras gentis: ó Duryodhana, ó o melhor dos Kurus, ouve estas minhas palavras, proferidas especialmente para o teu bem, como também, ó Bharata, para o dos teus seguidores. Tu és nascido em uma família que é distinta por sua grande sabedoria. Cabe a ti agir honradamente como eu indico. Possuidor de erudição e dotado de comportamento excelente, tu és adornado com todas as qualidades excelentes. Aqueles que são nascidos em famílias ignóbeis, ou que são de alma perversa, cruéis, e sem vergonha, só eles, ó Senhor, agem da maneira que parece aceitável para ti. Neste mundo, somente as inclinações daqueles que são virtuosos parecem ser compatíveis com os ditames de virtude e lucro. As inclinações, no entanto, daqueles que são injustos parecem ser perversas. Ó touro da raça Bharata, a disposição que tu estás repetidamente manifestando é daquela espécie perversa. Persistência em tal comportamento é pecaminosa, terrível, muito má, e capaz de levar à própria morte. Isso é, além disso, infundado, enquanto, também, tu não podes, ó Bharata, aderir a isso por muito tempo. Se por evitares isso que é produtivo somente de desgraça, tu desejas realizar o teu próprio bem, se, ó castigador de inimigos, tu queres escapar dos atos pecaminosos e infames dos teus irmãos, seguidores, e conselheiros, então, ó tigre entre homens, faze as pazes, ó touro entre os Bharatas, com os filhos de Pandu que são todos dotados de grande sabedoria e grande coragem, com grande esforço e grande erudição e todos os quais têm suas almas sob completo controle. Tal conduta seria agradável e conducente à felicidade de Dhritarashtra, que é dotado de grande sabedoria, do avô, Bhishma, Drona, de Kripa de grande alma, Somadatta, do sábio Valika, Asvatthama, Vikarna, Sanjaya, Vivinsati, e de muitos dos teus parentes, ó castigador de inimigos, e muitos dos teus amigos também. O mundo inteiro, ó Senhor, derivará benefício dessa paz. Tu és dotado de modéstia, nascido em uma família nobre, tens erudição e bondade de coração. Sê obediente, ó Senhor, às ordens do teu pai, e também da tua mãe, ó touro da raça Bharata. São bons filhos aqueles que sempre respeitam aquilo que é benéfico o qual seus pais mandam. De fato, quando alcançados por calamidade, todos se lembram das injunções de seus pais. Paz com os Pandavas, ó Senhor, se recomenda para o teu pai. Que isso, portanto, ó chefe dos Kurus, se recomende para ti também com teus conselheiros. Aquele mortal que tendo ouvido os conselhos dos amigos não age de acordo com eles é consumido no fim pelas consequências de sua desconsideração, como aquele que engole a fruta chamada kimpaka.
Aquele que por insensatez não aceita conselhos benéficos, enfraquecido por procrastinação e incapaz de alcançar seu objetivo, é obrigado a se arrepender no fim. Aquele, por outro lado, que tendo escutado conselhos benéficos os aceita imediatamente, abandonando sua opinião, sempre ganha felicidade no mundo. Quem rejeita as palavras de amigos bem-intencionados, considerando aquelas palavras como contrárias ao seu interesse, mas aceita palavras que são realmente assim contrárias, é logo subjugado por seus inimigos. Desconsiderando as opiniões dos corretos, aquele que aceita as opiniões dos maus, logo faz seus amigos chorarem por ele ser mergulhado em infortúnio. Abandonando conselheiros superiores, aquele que procura o conselho dos inferiores, logo cai em grande tormento e não consegue salvar a si mesmo. Aquele companheiro do pecaminoso, que se comporta falsamente e nunca ouve bons amigos, que honra desconhecidos, mas odeia aqueles que são seus próprios, é logo, ó Bharata, expulso pela terra. Ó touro da raça Bharata, tendo brigado com aqueles filhos de Pandu, tu procuras proteção de outros, isto é, daqueles que são pecaminosos, incapazes e tolos. Que o outro homem é sobre a terra além de ti, que, desconsiderando parentes, que são todos quadrigários poderosos, e cada um dos quais parece o próprio Sakra, procuraria proteção e ajuda de estranhos. Tu tens perseguido os filhos de Kunti desde o seu próprio nascimento. Eles não estão zangados contigo, pois os filhos de Pandu são de fato virtuosos. Embora tu tenhas te comportado enganosamente em relação aos Pandavas desde o seu próprio nascimento, contudo, ó poderosamente armado, aquelas pessoas distintas têm agido generosamente em relação a ti. Cabe a ti, portanto, ó touro da raça Bharata, agir com aqueles teus principais parentes com igual generosidade. Não te entregues à influência da cólera. Ó touro da raça Bharata, os esforços dos sábios estão sempre associados com virtude, lucro e desejo. Se, de fato, todos esses três não podem ser alcançados, os homens seguem pelo menos virtude e lucro. Se, além disso, esses três são buscados separadamente, é visto que aqueles que têm seus corações sob controle escolhem a virtude, aqueles que não são nem bons nem maus, mas ocupam um estado intermediário escolhem o lucro, que é sempre assunto de disputa, enquanto aqueles que são tolos escolhem a satisfação do desejo. O tolo que por tentação abandona a virtude e busca lucro e desejo por meios injustos é logo destruído por seus sentidos. Aquele que busca lucro e desejo deve, contudo, praticar a virtude no início, pois nem lucro nem desejo estão, realmente, dissociados da virtude. Ó rei, é dito que apenas a virtude é a causa dos três, pois aquele que busca os três pode, só pela ajuda da virtude, crescer como o fogo quando entra em contato com uma pilha de grama seca. Ó touro da raça Bharata, tu procuras obter, ó Senhor, por meios injustos este império extenso, florescente com prosperidade e bem conhecido por todos os monarcas da terra. Ó rei, aquele que se comporta falsamente em relação àqueles que vivem e se comportam justamente certamente derruba a si mesmo, como uma floresta com um machado. Uma pessoa não deve procurar confundir a compreensão daquele cuja ruína ela não deseja, pois, se a compreensão de alguém está confusa, ele nunca pode dedicar sua atenção ao que é benéfico. Alguém que tem sua alma sob controle nunca, ó Bharata, desrespeita ninguém nos três mundos, não, nem mesmo a criatura mais comum, menos ainda aqueles touros entre homens, os filhos de Pandu. Aquele que se entrega à influência da ira perde a sua compreensão do bem e do mal. O crescimento extremo deve sempre ser cortado. Vê, ó Bharata, essa é a prova. No momento, ó Senhor, união com os filhos de Pandu é o melhor para ti do que a tua união com os maus. Se tu fizeres as pazes com eles, tu poderás obter a realização de todos os teus desejos. Ó o melhor dos reis, enquanto desfrutando do reino que foi fundado pelos Pandavas, tu procuras proteção de outros, desconsiderando os próprios Pandavas. Depositando os cuidados do teu estado em Dusasana, Durvisaya, Karna, e no filho de Suvala, tu desejas a continuação da tua prosperidade, ó Bharata.
Esses, no entanto, são muito inferiores aos Pandavas em conhecimento, em virtude, em capacidade para adquirir riqueza, e em destreza. De fato, ó Bharata, sem falar dos 4 que eu mencionei, todos esses reis juntos, contigo em sua chefia, são incapazes até de olhar para o rosto de Bhima, quando zangado, no campo de batalha. Ó Senhor, este exército consistindo em todos os reis da terra está, de fato, ao teu alcance. Há também Bhishma, e Drona, e este Karna, e Kripa, e Borisrava, e Somadatta, e Asvatthama, e Jayadratha. Todos esses juntos são incapazes de lutar contra Dhananjaya. De fato, Arjuna não pode ser derrotado em batalha nem por todos os deuses, asuras, homens e Gandharvas. Não coloques o teu coração em prol da batalha. Tu vês o homem, em alguma das linhagens reais da terra, que tendo enfrentado Arjuna em batalha possa voltar para casa são e salvo. Ó touro da raça Bharata, que vantagem há em um massacre geral? Mostra-me um único homem que derrotará aquele Arjuna, por derrotar a quem somente a vitória pode ser tua. Quem enfrentará aquele filho de Pandu em batalha, que venceu todos os celestiais com os Gandharvas, Yakshas e Panagas em Kandavaprastha? Então também o relato maravilhoso que é ouvido do que aconteceu na cidade de Virata, concernente àquele combate entre um e muitos, é prova suficiente disso. Tu esperas vencer em batalha Arjuna que quando excitado com raiva é invencível, irresistível, sempre vitorioso, e imperecível. Arjuna, aquele herói que gratificou o Deus dos deuses, o próprio Shiva, em combate comigo mesmo. Além disso, como seu segundo, quando aquele filho de Prita avançar para o campo de batalha contra um inimigo, quem é que será competente para desafiá-lo então? Pode o próprio Purandara fazer isso? Aquele que derrotasse Arjuna em batalha sustentaria a terra em seus braços, consumiria com raiva toda a população da terra, e arremessaria os próprios deuses do céu. Olha para os teus filhos, teus irmãos, parentes, e outros aparentados. Não deixes estes chefes da linhagem de Bharata perecerem todos por tua causa. Não deixes a linhagem dos Kauravas ser exterminada ou reduzida. Ó rei, não deixes as pessoas dizerem que tu és o exterminador da tua linhagem e o destruidor de suas realizações. Aqueles poderosos guerreiros em carros, os Pandavas, se a paz for feita, se instalarão como o Varaja, e teu pai Dhritarashtra, aquele senhor de homens, como o soberano deste extenso império. Ó Senhor, não desconsideres a prosperidade que está te esperando e está certa de vir. Dando aos filhos de Prita metade do reino, ganha grande prosperidade. Fazendo as pazes com os Pandavas e agindo de acordo com os conselhos dos teus amigos, e te regozijando com eles, tu sem dúvida obterás o que é para o teu bem para sempre. Capítulo 125. Bhishma, Drona e Vidura mandam Duryodhana fazer como Krishna quer. Vaisampayana disse, ouvindo, ó touro da raça Bharata, essas palavras de Keshava, Bhishma, o filho de Santanu, então disse para o vingativo Duryodhana, Krishna falou a ti, desejoso de ocasionar paz entre parentes. Ó majestade, segue esses conselhos, e não cedas à influência da ira. Se tu não agires, ó Senhor, segundo as palavras de Keshava de grande alma, nem prosperidade, nem felicidade, nem o que é para o teu bem, tu terás. Keshava de braços fortes, ó Senhor, disse a ti o que é compatível com virtude e lucro. Aceita esse propósito, e ó rei, não extermines a população da terra. Esta prosperidade resplandecente dos Bharatas entre todos os reis da terra, durante a própria vida de Dhritarashtra, tu destruirás por tua maldade, e tu também, por causa desta tua disposição arrogante, privarás tu mesmo com todos os teus conselheiros, filhos, irmãos, e parentes, de vida, se, ó tu principal da linhagem de Bharata, tu contrariares as palavras de Keshava, de teu pai, e do sábio Vidura, palavras que são compatíveis com verdade e repletas de benefício para ti mesmo. Não sejas o exterminador da tua linhagem, não sejas um homem mau, não deixes o teu coração ser pecaminoso, não trilhes o caminho da iniquidade. Não afundes os teus pais em oceanos de dor.
Depois que Bhishma tinha concluído, Drona também disse estas palavras para Duryodhana, que, cheio de raiva, estava então respirando pesadamente. Ó Majestade, as palavras que Keshava falou para ti estão repletas de virtude e lucro. O filho de Santanu Bhishma também disse o mesmo. Aceita aquelas palavras, ó monarca. Ambos são sábios, dotados de grande inteligência, com alma sob controle, desejosos de fazer o que é para o teu bem, e possuidores de grande erudição. Eles disseram o que é benéfico. Aceita as palavras deles, ó rei, ó tu possuidor de grande sabedoria, age segundo o que Krishna e Bhishma disseram. Ó castigador de inimigos, não, por ilusão de compreensão, desconsideres Madhava. Aqueles que estão sempre te encorajando são incapazes de te darem vitória. Durante o tempo da batalha eles jogarão a carga de hostilidade sobre os pescoços de outros. Não massacres a população da terra. Não mates teus filhos e irmãos. Saibas que é invencível aquela hoste no meio da qual estão Vasudeva e Arjuna. Se, ó Bharata, tu não aceitares as palavras sinceras dos teus amigos, Krishna e Bhishma, então, ó Majestade, tu certamente terás que te arrepender. Arjuna é até maior do que o filho de Jamadagni o descreveu. A respeito de Krishna, o filho de Devaki, ele não pode ser resistido nem pelos deuses. Ó touro da raça Bharata, que utilidade há em te dizer o que é realmente conducente à tua felicidade e bem? Tudo agora foi dito para ti. Faze o que desejares. Eu não desejo dizer nada mais para ti, ó o principal da linhagem de Bharata. Vaisampayana continuou. Depois que Drona tinha cessado, Vidura, também chamado Kshatri, lançando seus olhos em Duryodhana, disse para aquele vingativo filho de Dhritarashtra, ó Duryodhana, ó touro da raça Bharata, eu não me aflijo por ti. Eu sofro, no entanto, por este casal idoso, Gandhari teu pai. Tendo-te de alma perversa como seu protetor, de quem eles em breve estarão privados, eles terão que vagar sem ninguém para cuidar deles, e privados também de amigos e conselheiros, como um par de aves desprovidas de suas asas. Tendo gerado tal filho pecaminoso que é o exterminador de sua linhagem, estes dois terão que vagar sobre terra em tristeza, subsistindo de esmolas. Depois disso, o rei Dhritarashtra, se dirigindo a Duryodhana, sentado no meio de seus irmãos e cercado por todos os reis, disse: escuta, ó Duryodhana, o que o Saurídeo grande alma disse. Aceita aquelas palavras que são eternas, altamente benéficas e conducentes ao que é para o teu maior bem. Com a ajuda deste Krishna de atos impecáveis, nós entre todos os reis estamos certos de obter todos os nossos objetos apreciados. Firmemente unidos por Keshava, reconcilia-te, ó Senhor, com Yudhishthira. Dirige-te para esse grande bem dos Bharatas como para uma cerimônia augusta de conciliação. Através da agência de Vasudeva, vincula-te estreitamente com os Pandavas. Eu penso que chegou a hora disso. Não deixes a oportunidade passar. Se, no entanto, tu desconsiderares Keshava, que pelo desejo de realizar o que é para o bem está te pedindo para fazer as pazes, então a vitória nunca será tua. Capítulo 126. Argumentam com Duryodhana. Vaisampayana disse: ao ouvirem essas palavras de Dhritarashtra, Bhishma e Drona que concordavam com o velho rei, se dirigiram novamente ao desobediente Duryodhana e disseram: até agora os dois Krishnas não estão envolvidos em armadura, até agora Gandiva repousa inativo, até agora Daumya não consome a força do inimigo por derramar libações sobre o fogo da guerra, até agora aquele poderoso arqueiro Yudhishthira, que tem a modéstia como ornamento, não lançou olhares zangados nas tuas tropas, assim deixa que a hostilidade cesse. Até agora aquele arqueiro poderoso, Bhimazena, o filho de Prita, não é visto colocado no meio de sua divisão, assim que a hostilidade cesse. Até agora Bhimazena, com massa na mão, não anda no campo de batalha, oprimindo divisões hostis, assim que a paz seja feita com os Pandavas.
Até agora Bhima, com sua massa matadora de heróis, não faz as cabeças dos guerreiros lutando a partir das costas de elefantes rolarem no campo de batalha, como frutos da palmeira na época de seu amadurecimento, assim que a hostilidade cesse. Até agora Nakula, e Sahadeva, Drishtadyumna da linhagem de Prishata, e Virata, e Sikandin, e o filho de Sisupala, envolvidos em armadura e todos bem versados em armas, não penetram nas tuas tropas, como crocodilos enormes penetrando no mar, e despejam sua chuva de flechas, assim que a hostilidade cesse. Até agora flechas ferozmente aladas não caem sobre os corpos delicados dos reis reunidos, assim deixa a hostilidade cessar. Até agora armas violentas feitas de ferro e aço, atiradas infalivelmente por poderosos arqueiros bem habilidosos em armas, dotados de agilidade de mão e capazes de acertar de longa distância, não penetraram nos peitos de guerreiros, cobertos com sândalo e outros unguentos fragrantes, e adornados com guirlandas douradas e joias, assim que hostilidade cesse. Deixa aquele elefante entre os reis, Yudhishthira o justo, te receber com um abraço enquanto tu cumprimentas inclinando tua cabeça. Ó touro da raça Bharata, deixa aquele rei, distinto pela generosidade de seus presentes sacrificais, colocar em teu ombro aquele braço direito dele, cuja palma tem as marcas do estandarte e do gancho. Deixa-o, com mãos vermelhas e enfeitadas com pedras preciosas, adornadas com dedos, bater de leve em tuas costas enquanto tu estás sentado. Kivrikudara de braços fortes, com ombros largos como os da árvore sala, te abraçar, ó touro da raça Bharata, e gentilmente conversar contigo em prol da paz. E, ó rei, saudado com reverência por aqueles três, isto é, Arjuna e os gêmeos, cheira suas cabeças e conversa com eles carinhosamente. E vendo-te unido com teus irmãos heroicos, os filhos de Pandu, que todos esses monarcas derramem lágrimas de alegria. Que as notícias dessa união cordial sejam proclamadas nas cidades de todos os reis. Que a terra seja governada por ti com sentimentos de afeto fraterno, em teu peito, e que o teu coração fique livre da febre, dos ciúmes e da ira. Capítulo 127. Duryodhana recusa positivamente. Vaisampayana disse, ouvindo naquela assembleia dos Kurus essas palavras que eram desagradáveis para ele, Duryodhana respondeu para o poderosamente armado Keshava de grande renome dizendo, cabe a ti, ó Keshava, falar depois de refletir sobre todas as circunstâncias. De fato, proferido essas palavras duras, tu, sem nenhuma razão, criticaste só a mim, abordado respeitosamente como tu sempre és pelos filhos de Prita, ó matador de Madhu. Mas tu me repreendes, tendo avaliado a força e fraqueza, de ambos os lados. De fato, tu mesmo o Kshatri, o rei, o preceptor, e o avô, todos repreendem só a mim e nenhum outro monarca. Eu, no entanto, não encontro a menor falha em mim mesmo. Contudo todos vocês, incluindo o próprio velho rei, me odeiam. Ó repressor de inimigos, mesmo depois de reflexão, eu não vejo nenhuma falha grave em mim, ou mesmo, ó Keshava, algum defeito por mais que minúsculo. No jogo de dados, ó matador de Madhu, que foi aceito alegremente por eles, os Pandavas foram vencidos e seu reino foi ganho por Sakuni. Que culpa pode ser minha com respeito a isso? Por outro lado, ó matador de Madhu, a riqueza que foi ganha dos Pandavas então, foi ordenada por mim ser devolvida para eles. Não pode, além disso, ó principal dos vencedores, ser qualquer falha nossa que os Pandavas invencíveis foram derrotados outra vez nos dados e tiveram que ir para as florestas. Imputando que falha a nós eles nos consideram como seus inimigos. E, ó Krishna, embora, realmente, fracos, porque os Pandavas ainda procuram tão alegremente uma disputa conosco, como se eles fossem fortes. O que nós fizemos a eles? Por qual injúria, feita a eles, os filhos de Pandu, junto com os Sanjayas, procuram matar os filhos de Dhritarashtra? Nós não iremos por nenhum feito violento, ou palavra, alarmante, deles, nos curvar a eles com medo, privados de nossa razão. Nós não podemos nos curvar ao próprio Indra, sem falar dos filhos de Pandu.
Eu, ó Krishna, não vejo o homem, praticante das virtudes kshatriya, que possa, ó matador de inimigos, ousar nos conquistar em batalha. Sem falar dos Pandavas, ó matador de Madhu, os próprios deuses não são competentes para vencer Bhishma, Kripa, Drona e Karna, em batalha. Se, ó Madhava, nós formos, no cumprimento das práticas da nossa ordem, cortados com armas em batalha, quando o nosso fim chegar, isso nos levará ao céu. Este mesmo, ó Janardana, é o nosso maior dever como kshatriyas, isto é, que nós devemos nos deitar no campo de batalha sobre um leito de flechas. Se, sem nos submetermos aos nossos inimigos, for nosso leito de flechas em batalha, isso, ó Madhava, nunca nos afligirá. Quem, nascido em uma família nobre e agindo de acordo com as práticas kshatriya, se submeteria por medo a um inimigo, desejoso apenas de salvar sua vida? Aqueles kshatriyas que desejam o seu próprio bem, aceitam respeitosamente este ditado de Matanga, isto é, que, com respeito a um kshatriya, ele deve sempre se manter ereto, e nunca se curvar, pois só o esforço é virilidade. Ele deve antes se quebrar nas juntas do que se dobrar. Uma pessoa como eu deve somente se curvar aos brahmanes por piedade, sem considerar ninguém mais. Com relação a outras pessoas exceto brahmanes, deve-se, enquanto se estiver vivo, agir segundo o ditado de Matanga. Esse mesmo é o dever dos kshatriyas, essa mesma é sempre a minha opinião. Aquela parte do reino que foi antigamente dada a eles pelo meu pai nunca mais, ó Keshava, será obtenível por eles enquanto eu viver. Enquanto, ó Janardana, o rei Dhritarashtra viver, nós e eles, embainhando nossas armas, ó Madhava, devemos viver na dependência dele. Entregue antigamente por ignorância ou medo, quando eu era uma criança e dependente de outros, o reino, ó Janardana, incapaz de ser doado novamente, ó encantador da linhagem de Vrishni, não será obtenível pelos Pandavas. No momento, ó Keshava de braços fortes, enquanto eu viver, mesmo aquela quantidade de nossa terra que possa ser coberta pela ponta de uma agulha afiada, ó Madhava, não será dada por nós aos Pandavas.